Este é um vídeo simples. É sobre um produto que eu nunca tinha visto antes, que usava uma tecnologia que eu achava que estava à frente de seu tempo, mas fiquei surpreso ao saber que era mais antigo do que eu imaginava. Mas ele tem um recurso que eu nunca vi antes, que duvido que você já tenha visto antes, e que teria deixado meus pais completamente loucos se eu o tivesse quando era novo. Então, o dispositivo é uma impressora fotográfica Olympus Camellia P330. E aqui está o que ele faz. Aí está. Acabei de tirar uma foto horrível e ela produziu uma impressão bastante razoável. Parece terrível, mas isso não é culpa da impressora. Na verdade, é culpa desta câmera, o que é uma história para outra hora. Na verdade, aqui está uma foto que imprimi de uma câmera muito melhor que tirei em outra ocasião, e parece bastante razoável. A impressão não é tão boa quanto uma impressora nova teria sido. Provavelmente. Talvez, não sei. Não sou realmente um conhecedor de impressoras fotográficas, exceto para dizer que a maioria dos recursos que esta tem não são notáveis. Mas o que eu quero falar primeiro é quando ela foi lançada, porque essa foi a parte que mais me surpreendeu. E talvez você também. Esta foi vendida pela primeira vez em 1999. Agora eu reviro os olhos regularmente para as pessoas que dizem que sou muito jovem para lembrar das coisas sobre as quais falo. Sim, eu era bem jovem, mas tenho algumas memórias e preencho o resto com pesquisas. Ok, mas admito totalmente que tenho memórias muito vagas aqui. Eu tinha 11 anos na época, claro, mas me lembro de muitas coisas específicas porque eu era nerd e alfabetizado e fascinado por muitos produtos contemporâneos, mas não estes. Eu nem sabia que queria ser fotógrafo ainda, então não estava interessado em impressoras fotográficas. E não é de se surpreender que eu não soubesse realmente o que estava disponível até muitos anos depois. Então, quando eu estava no RPC semana passada, peguei esse cara e descobri que ele usa impressão por sublimação de tinta. Fiquei chocado porque pensei que a sublimação de tinta não se tornaria disponível até os anos 2000, porque foi quando tomei conhecimento dela. Desde então, aprendi que é uma tecnologia muito mais antiga, e agora acredito que ela existia, mas não se tornou uma mercadoria de mercado de massa até os anos 2000. E eu queria resumir brevemente por que acho isso. A sublimação de tinta é uma tecnologia fascinante, mas também é muito rápida e fácil de explicar. Até o nome é meio enganoso. A sublimação parece intimidadora, mas pelo que li, na verdade, é baseada em uma compreensão incorreta da tecnologia. É muito mais pedestre do que parece. É assim? Então você começa com uma fita de tinta como esta aqui, e esta é revestida com tinta toda cianeca. Mas se eu girar, isso muda para outra cor, amarelo. E depois disso você tem magenta, e então repete várias vezes. Então você tem todas as três cores primárias aqui. E então na bandeja você tem este papel especial compatível com sublimação de tinta. Ele tem uma camada superior brilhante. Eu não sei do que é feito. E então tem uma camada absorvente de tinta abaixo disso. E eu diria que parece muito com uma impressão fotográfica normal, mas na verdade tem um estranho e quase um tipo de brilho metálico. Versões posteriores desta tecnologia foram descartadas com isso, e elas pareciam muito com impressões fotográficas normais. Agora, finalmente, há a impressora em si, que realmente não contém muitas peças móveis. Na maioria das vezes, ele tem apenas um conjunto de rolos que podem puxar o papel para fora desta bandeja e através do mecanismo. E é bem difícil mostrar a você como é o mecanismo. É tudo muito denso lá dentro. Eu tirei a parte de cima, então aqui está uma foto de como é. E é tudo meio que metal, motores e peças. A única coisa que você pode realmente ver é o conjunto da cabeça. Essa é a parte que você vê virando aqui. E na parte de baixo disso é uma cabeça de impressão térmica bem comum, como o tipo de coisa que você encontraria em uma impressora de recibos de caixa registradora, embora provavelmente com uma resolução bem maior. Eu não consigo mostrar a cabeça desta impressora sem desmontá-la. Mas aqui está um close de uma que é de uma impressora de recibos, o que é muito mais fácil de mostrar a você. E você pode ver que não há peças móveis aqui em cima. E a coisa toda é realmente apenas um componente, apenas esse tipo de placa de circuito plana. É difícil entender a essa distância o que está acontecendo, mas há uma pequena faixa horizontal atravessando a largura da cabeça, e isso faz todo o trabalho. É tudo estado sólido. Se chegarmos bem perto aqui, você pode ver que essa faixa é composta de um monte de pequenas faixas verticais lado a lado. E cada uma delas é um pequeno elemento de aquecimento elétrico, como que está em uma torradeira, exceto que eu sou microscópico. E eles podem ser rapidamente aquecidos sob comando. O pequeno microcontrolador na impressora pode ligar todos esses pequenos elementos de aquecimento em qualquer padrão que desejar. Agora, uma impressora térmica normal, como esta, move um rolo de papel especial que é embebido em tinta sensível ao calor sob a cabeça, e em seguida liga e desliga os elementos no tempo com os pixels da imagem que você está imprimindo. Então o papel fica preto em todos os lugares que é aquecido, e isso forma a imagem. É muito simples.
provavelmente a tecnologia de impressão mais simples que existe. Agora, a sublimação de tinta tem alguns componentes semelhantes, mas é diferente. O papel em si não é termicamente sensível. Em vez disso, a fita de tinta é, e ela fica imprensada entre o papel e a cabeça. Quando os elementos na cabeça esquentam, eles fazem com que a tinta se liquefaça e seja absorvida pelo revestimento e pela camada absorvente neste papel. Agora, é daí que vem a confusão na terminologia. Originalmente era chamada de sublimação de tinta, porque eles pensavam que a tinta estava se transformando de um sólido diretamente para um gás, e era isso que a deixava passar pelo revestimento protetor. Mas pesquisas posteriores descobriram que era basicamente apenas liquefazer e meio que encharcar, e o nome simplesmente pegou. Então esse processo deposita pontos de cor da fita de tinta na página onde quer que o calor seja aplicado. E quanto mais tempo o calor é aplicado, mais tinta é transferida, então você obtém um ponto mais saturado. É assim que a impressora define a intensidade da cor em cada local. E fazendo isso repetidamente várias centenas de vezes por polegada, você pode construir uma imagem completa. Agora, é claro, há apenas uma cor em cada uma dessas manchas de tinta. Então a impressora não tem acesso a qualquer cor que queira em nenhum momento. Ela tem que trabalhar em passagem. Você pode realmente ver aqui. Conforme o trabalho de impressão começa, você pode ver a parte magenta da fita se movendo para o lugar. E a impressora está movendo lentamente o papel e a fita juntos, estabelecendo apenas o canal magenta da imagem. Então ele rebobinará o papel de volta ao ponto inicial. Avançará a fita para a próxima cor e fará isso novamente, um total de 3 vezes. Então, todos os corantes se combinam no papel para formar a imagem final. E é isso. É quase tão simples quanto a impressão térmica direta. Você está fazendo isso 3 vezes e com 3 cores diferentes. Também é bem antigo. Eu pensei que fosse dos 2000, mas pelo que li, o conceito remonta, eu acho, ao final dos anos 50. E havia modelos reais funcionando supostamente sendo vendidos nos anos 80. Embora, se fossem, provavelmente eram proibitivos em termos de preço. A Sony supostamente estava fazendo um modelo de consumo em 82 chamado Mavograph, mas não tenho certeza se ele realmente foi vendido. Se fosse, provavelmente custava cerca de $800, o que é uma grana, especialmente naquela época. O primeiro que eu conheço que quase certamente foi realmente feito, foi feito pela Mitsubishi em 1989 e custava cerca de 14 mil. Então, totalmente disponível para os consumidores se eles sequer vendessem. Vendo um para você. O primeiro modelo que eu consegui encontrar, que provavelmente estava disponível para compra no varejo, era de 1994. Ele não tinha um preço listado em nenhuma publicação que eu consegui encontrar, mas por uma postagem da Lasernet, provavelmente era em torno de $1.900. Então não era exatamente acessível para a maioria dos usuários finais. E com base no que eu li, a impressão colorida em geral era provavelmente considerada uma extravagância desnecessária, mesmo para a maioria das empresas naquela época. As tecnologias tinham sido inventadas. A maioria das coisas que temos agora estava por aí, mas não tinha sido refinada para um ponto de preço. Jatos de tinta, por exemplo, que consideramos a opção mais barata agora, já estavam disponíveis em 1990, mas mesmo essas ainda eram vendidas por milhares de dólares. Os preços caíram rapidamente durante os anos 90, e a impressão colorida se tornou onipresente eventualmente. Acho que o jato de bolhas ficou barato primeiro. Então o jato de tinta e até mesmo o laser colorido apareceram nas casas dos consumidores na casa dos 2000. Mas ainda assim, a sublimação de tinta nunca se tornou uma opção popular para a maioria dos usuários domésticos. Havia impressoras de sublimação de tinta de uso geral. Havia esse cara, por exemplo, que conseguia imprimir 8 páginas e meia por 11, e você conseguia obtê-la em 1999, na mesma época que isso. Pela minha experiência pessoal, você sabe, trabalhando em recicladores de eletrônicos e procurando no eBay e coisas assim, não parece que quase ninguém realmente possuía isso. Eu nunca vi uma na natureza. E embora eu não seja especialista nesse setor, provavelmente posso adivinhar o porquê. Porque há um problema gritante com a sublimação de tinta. Com uma impressora jato de tinta, toda a sua tinta vem de um tanque, e é movida para frente e para trás para onde precisa ir. E em uma matriz de pontos vem de uma fita, que se move com a cabeça e constantemente fornece tinta nova. Mas com a sublimação de tinta, a cabeça não se move. A fita tem que armazenar tinta para cada ponto possível na página. E isso significa que cada um desses pates de matriz contém tinta suficiente para cobrir uma folha inteira. E você também só pode usar cada ponto uma vez. Veja, quando a cabeça esquenta, ela transfere a tinta da fita, e então ela fica vazia. Não há como, espalhar ou reutilizar o molde restante. Então, depois de concluir uma impressão, se você desenrolar a fita ou rebobiná-la, você encontrará uma cópia invertida da sua imagem. Em cada uma dessas manchas de tinta, todas as áreas transparentes onde a tinta já usada nunca mais poderá ser usada. Então, para mostrar isso em ação, imprimi uma foto minha, e então rebobinei manualmente a fita e imprimi uma foto da cidade. E no resultado você pode ver claramente uma imagem fantasma negativa da impressão anterior, mesmo que esta tenha sido impressa em uma folha de papel nova.
Só que não sobrou tinta para todas essas áreas, então elas ficaram subsaturadas. Agora, esta é a imagem mais legal que já fiz. Mas esse fenômeno significa que não importa quão pouco corante você realmente precise para imprimir uma imagem, você ainda consumirá uma página inteira de tinta, não importa o que aconteça. Se você imprimisse uma imagem que contivesse apenas azul e amarelo, por exemplo, a impressora simplesmente passaria direto pelo magenta, deixando-o totalmente sem uso e nunca mais voltaria a ele. Imagine se sua impressora a jato de tinta simplesmente operasse todas as suas cabeças continuamente enquanto você estivesse imprimindo, apenas explodindo a quantidade máxima possível de tinta o tempo todo, como se estivesse tentando deixar a página inteira preta, e ela simplesmente desviasse toda a tinta que realmente não precisava para o ralo em vez de para o papel. Cada página teria a garantia de consumir exatamente a mesma quantidade de tinta, não importa o que você realmente imprimisse. Agora, obviamente, isso seria incrivelmente desperdiçador e teria o estranho efeito colateral de que um fabricante poderia vender cartuchos de tinta e escrever 80 páginas nele. E é exatamente isso que você obteria. Como o jato de tinta real varia com base na quantidade de tinta que você realmente precisa por impressão. Mas com essa abordagem que estou sugerindo aqui, cada página usaria exatamente a mesma quantidade e desperdiçaria tudo o que não precisa. E é exatamente assim que a sublimação funciona. Esta fita e o papel em que estou imprimindo vieram todos juntos nesta caixa. E esta caixa diz 60 folhas. Elas vêm juntas porque não faz sentido substituir uma sem a outra. Elas combinam perfeitamente. Há 60 folhas de papel aqui. Todas elas têm 4 por 6 polegadas. E esta fita contém exatamente 180 retângulos de dye-dye, que também tem 4 por 6 polegadas. Há um retângulo de cada cor para cada uma das 60 folhas. Quando você terminar sua 60ª impressão, a impressora ficará imediatamente sem tinta, garantido, não importa o quanto tecnicamente resta na fita. Então, em outras palavras, a sublimação é incrivelmente ineficiente. Tinta é, até onde eu sei, o maior custo em impressão e sublimação de tinta, joga fora na taxa mais assustadora e injustificada de qualquer tecnologia que eu conheço. Ou pelo menos joga fora se você estiver imprimindo imagens de baixa densidade. Ou seja, se você estiver fazendo trabalhos típicos de impressão doméstica, como um e-mail ou um fax com apenas algumas linhas de texto e uma folha de papel, tamanho carta inteira. Nos EUA são 8,5 por 11 polegadas. Então isso exigiria 3 retângulos sólidos de 8,5 por 11 polegadas de tinta, e literalmente 99,5% disso. Tudo além dessas pequenas manchas iria para o lixo sem uso. Isso é obviamente absurdo. Ninguém faria isso, e até onde eu sei, praticamente ninguém fez. A única impressora de sublimação de tinta de grande formato que mencionei não é a única que pode imprimir páginas inteiras, mas é o único modelo que vi no espaço do consumidor que pode fazer isso para documentos de forma eficiente, porque usava uma abordagem realmente estranha, onde tinha um conjunto de fitas finas de tinta e uma cabeça de digitalização, como um jato de tinta que vai e volta. Não vi isso em nenhum outro lugar. A maioria das outras impressoras de sublimação de tinta de grande formato eram assim. Elas consumiam a fita inteira ao imprimir uma imagem. Além disso, esta aparentemente tinha problemas com faixas. Se você imprimiu imagens com ela, e eu estou supondo que era bem lenta, então nem parece ter valido a pena. E em qualquer caso, a impressão a jato de tinta ou a laser eram. E são muito mais baratas e muito mais eficientes do que a sublimação de tinta pode ser para imprimir documentos comuns. Então você nunca iria querer ter uma dessas como sua única impressora. Mas então há fotografias. Elas têm densidade muito maior. Considere que em uma foto típica, quase toda a superfície terá alguma quantidade de tinta, geralmente pelo menos algumas das cores primárias. Por exemplo, o fundo nesta imagem está consumindo praticamente toda a fita ciano e provavelmente uma boa parte do amarelo também. Então, a quantidade de desperdício aqui será bem menor do que em um documento comum. Agora, nos anos 90, provavelmente não havia muitas pessoas imprimindo fotos de seus PCs de qualquer maneira que fosse possível, mas simplesmente não havia muita razão para isso. A maioria das fotos ainda era tirada em filme, e você podia obter cópias no mesmo momento em que as revelava. Elas tinham um custo razoável por impressão e eram tipicamente de qualidade mais do que aceitável para a maioria das pessoas. Havia câmeras digitais e serviços de digitalização de fotos, e algumas pessoas definitivamente faziam suas próprias cópias. Mas não era um mercado enorme na época. Quando os 2000 começaram, a popularidade da fotografia digital começou a disparar, graças às melhorias em câmeras digitais baratas. Você tinha que gastar $1.000 para obter algo realmente decente em 1999. Como uma Nikon Coolpix, que era feita principalmente de metal na época. Para se ter uma ideia, em 2002 você conseguia obter uma foto razoavelmente aceitável de uma câmera de plástico de $400, especialmente se você não estivesse ampliando mais de 4 por 6 polegadas. Isso tornou a impressão de fotos em casa muito mais razoável, especialmente porque nem todo mundo estava patologicamente online na época. A vovó provavelmente não tinha e-mail ou MNS e talvez nem tivesse um computador para baixar fotos de um CD, então a cópia impressa ainda era importante. O jato de tinta já existia naquela época, mas minha experiência pessoal com ele foi bem ruim. Havia impressoras fotográficas adequadas, eu realmente tive uma por um tempo em meados dos anos 2000, e ela fazia um ótimo trabalho, mas também custava $6 ou $700.
e uma única recarga de tinta custava cerca de US$ 150, o que era caro. Em uma impressora jato de tinta de consumo típica, você geralmente não conseguia algo que parecesse profissional. Elas geralmente eram listradas, visivelmente pontilhadas, tinham uma renderização de cores terrível, e se você tivesse muito azar ou usasse o papel errado, poderia obter uma impressão deformada, amassada ou literalmente úmida. Também era difícil obter uma impressão que chegasse até a borda do papel, como você queria. E eu sinto que me lembro de mídia brilhante ser difícil de obter ou não confiável. Mas, honestamente, não me cite nada disso. É só o que eu experimentei. A questão é que, embora muito disso provavelmente pudesse ser atenuado, você ainda tinha que saber o que estava fazendo para escolher a impressora certa, o papel certo, as configurações certas, e quando tudo dito e feito, você ainda tem uma máquina que ocupa metade de uma mesa. Faz muito barulho. Geralmente, precisa ser conectada a um PC e é horrível de mover, além de ser bem cara se tudo o que você faz, na maior parte do tempo, é Enquanto isso, se você quisesse sair de férias e, digamos, imprimir fotos do seu quarto de hotel, você teria que trazer essa impressora enorme e volumosa e, bem, você precisaria de um PC para conectá-la. E muito poucas pessoas tinham laptops naquela época em comparação com agora. Então, em meados dos anos 2000, todos os fabricantes de impressoras começaram a empurrar pequenas impressoras fotográficas projetadas apenas para mídia 4x6, para que pudessem ser muito mais compactas, já que nunca precisaram aceitar papel carta de tamanho normal. Algumas delas ainda eram baseadas em jato de tinta, como esse pequeno trabalho que eu costumava ter. Funcionou bem, mas muitas delas eram de sublimação de tinta e, pelo que entendi, tendiam a funcionar melhor. O formato geralmente era esse pãozinho atarracado, mal grande o suficiente para conter o cartucho de tinta. E elas geralmente podiam imprimir diretamente de um cartão de memória. Então você podia levar sua câmera e sua impressora nas férias e usá-las sem precisar de um PC com você. Você apenas conectava seu cartão, escolhia as imagens, apertava o botão, e isso ficava na sua mesa de hotel, silenciosamente produzindo impressões que pareciam razoavelmente profissionais a um custo realmente razoável. Essas impressoras custam apenas algumas centenas de dólares e ficaram ainda mais baratas com o tempo, o que provavelmente é o motivo pelo qual todas as que encontrei no mercado secundário estavam quebradas. Exceto esta. Com base em revistas contemporâneas, parece que esse mercado realmente aumentou por volta de 2005, o que é mais ou menos quando tomei conhecimento da tecnologia. Então presumi na época que ela tinha sido inventada recentemente, mas descobri que estava completamente errado. Foi quando ela virou centenas de dólares em vez de milhares. Para dar uma ideia, em 1997, a revista PC se referiu ao fundo fotográfico Fargo como uma impressora de sublimação de tinta típica, sugerindo que eles eram bem conhecidos e comuns até então. Então, honestamente, não tenho ideia de quão longe você teria que cavar para obter algo que você poderia honestamente chamar de primeira impressora fotográfica de sublimação de tinta para o consumidor. Possivelmente da minha pesquisa até 1982. Esta é, no entanto, a mais antiga que eu vi pessoalmente. Também é provavelmente a última a ter seu conjunto de recursos específicos. E o Mac Observer a chamou de a primeira impressora barata, mas realmente conveniente, que permite aos usuários fazer impressões coloridas de 4 por 6 polegadas, de qualidade fotográfica indiscutível em casa, por um preço razoável. Então, talvez pudéssemos de fato chamar isso de o início do submercado de sublimação de tinta para o consumidor. Mas, de qualquer forma, vamos terminar a duvidosa lição de história e dar uma olhada no dispositivo. O corpo principal aqui tem uma bagunça de controles, muito mais do que estou acostumado a ver nesse tipo de impressora. Mas veremos o porquê em breve. Na frente, temos, é claro, o leitor de cartão de memória usual, mas como estamos em 1999, ele é limitado à mídia inteligente. O flash compacto já existia, mas acho que a Olympus e provavelmente muitos outros fabricantes de consumo não o usavam, então é tudo o que temos. No entanto, ele aceita cartões de qualquer voltagem. A mídia inteligente veio em 3,3 e 5 volts e muitas coisas não dizem qual delas aceita. Esta não só aceita as duas, mas é rotulada como tal, o que é muito educado. A bandeja de papel se desconecta e encaixa com um pedaço muito satisfatório. Isso provavelmente sai apenas para facilitar o transporte. Você pode abri-la, chegar ao papel, você tem um pequeno orifício para o dedo para retirá-lo. Isso é conveniente. Nada disso é particularmente incomum. Mas este pequeno mostrador aqui. É assim que você escolhe quantas cópias deseja. 1, 2, 3.515, 30 incrementos estranhos. E a maioria das impressoras deixaria você escolher isso digitalmente. Isso é estranho. Mas é ainda mais estranho que eles decidiram colocá-lo na bandeja de papel em vez do corpo da impressora. Estranho. E não sei por que eles fizeram isso. Agora, no lado direito aqui, temos a escotilha para o cartucho de matriz. Não há muito mais acontecendo ali. Na parte de trás, você tem sua entrada de energia de 110 volts. E é por isso que esta impressora é tão grande. A maioria das impressoras fotográficas tinha metade deste tamanho menos. Esta é particularmente antiga, mas aquelas também usavam blocos de energia externos, o que as tornava muito menores. Esta contém uma fonte de alimentação K inteira, que ocupa cerca de um terço do seu volume.
Você também notará a porta paralela que eu nunca tinha visto em uma impressora de sublimação de tinta antes, porque elas são novas demais para isso. No entanto, o USB era praticamente inexistente em 1999, especialmente em PCs. Então, a maioria das impressoras ainda era paralela. Posso dizer, sem nem tentar, que isso era lento como melaço. A paralela foi projetada para texto, não para imagens. Agora, de volta à frente no painel de controle, o que levanta muitas questões preocupantes. Normalmente, as impressoras fotográficas têm uma interface muito simples, quase padrão. Você tem um botão de impressão, um D-pad, um botão de seleção e uma pequena tela LCD onde você seleciona suas imagens e controla seus recursos. Você define sua contagem de cópias, seus efeitos, rotação, etc. Mas não há LCD nesta. Havia LCDs coloridos naquela época? Acho que havia impressoras que os tinham. As câmeras da Olympus tinham, mas esta unidade não. E para explicar o porquê, temos que olhar as opções de entrada. É assim que você escolhe a fonte da qual vai imprimir. O que parece estranho? Você só coloca o cartão de memória, certo? Bem, então as duas primeiras configurações aqui são para o cartão. Uma permite que você escolha as fotos que quiser, mas a segunda permite que você imprima todas as fotos. E você pensaria que isso estaria apenas na IU? Seria uma opção que você selecionaria, mas bem, não há tela para ver isso. Então isso permite que você conecte um cartão e simplesmente execute cegamente todas as fotos que estão lá, meio que uma droga, mas pelo menos você tem. Então temos uma opção de seleção com câmera. Agora isso é na verdade para uma interface proprietária que câmeras Olympus específicas suportam apenas. Você pode conectá-las por uma pequena porta serial que você deve ter notado quando estávamos olhando para a parte de trás. E isso abriria uma interface especial no próprio monitor da câmera, onde você poderia escolher as fotos a serem enviadas para a impressora. Isso era impressionante em 1999, mas alguns anos depois, o PitchBridge foi lançado e fez a mesma coisa via USB. Acho que com suporte entre todos os fornecedores de impressoras e câmeras. Não sei se era 104 em algum lugar ali. A opção final, no entanto, é muito especial. Diz vídeo. E você sabe. Seria legal se isso significasse que é para imprimir quadros únicos de videoclipes que você filmou com sua câmera digital. Mas na verdade, se refere à impressão de uma entrada de vídeo, porque esta impressora tem um conector composto aqui na lateral do vídeo. Também. Você pode conectar um videocassete, um console de jogos, o que quiser, e imprimir fotos dele. E por mais surpreendente que seja, o segundo conector é ainda mais surpreendente. Então falaremos sobre isso primeiro. Essa é a saída de vídeo. Esta impressora não tem um LCD porque ela foi feita para ser conectada a uma televisão para ser usada, o que é extremamente inconveniente. Mas eu acho que a Olympus imaginou isso, já que os usuários precisariam de uma maneira de ver a entrada de vídeo ao vivo. Para saber se eles estão pegando o quadro que querem imprimir, eles terão que colocar uma saída de vídeo. E se eles estão fazendo isso, é difícil vender também, colocar um LCD lá. A gerência provavelmente estava dizendo, por que ter dois deles? Não faz sentido. Então não há interface local para fazer nada além da função imprimir tudo ou impressão remota de uma câmera. Você precisa estar conectado a uma televisão de verdade para ver o que está fazendo. Então vamos conectá-lo e ver como é. Aí vem o vinho CRT que eu vou esquecer de filtrar do vídeo. Boa sorte, crianças! Então aqui estamos com a saída de vídeo indo para a nossa pequena TV. E você notará que não há nada. Sim, as impressoras da era dos 2000 tinham um sistema de menu completo, todos os tipos de configurações pessoais e ajuste de cor, filtros de imagem. Você verifica a versão do firmware e atualiza e tal. Esta não tem nada disso. Agora estamos vendo a entrada de vídeo que eu ainda não conectei a uma câmera. Mas há alguma interface local que você pode ver se eu colocar um cartão de memória? Ela nos dá uma exibição em miniatura das fotos no cartão. E você notará que é muito lento. Enquanto os PCs estavam se tornando extremamente poderosos no final dos anos 90, dispositivos integrados, como este universalmente, tinham CPUs pateticamente lentas e memória de sistema ridiculamente pequena. É por isso que demora uma eternidade para desenhar esta interface. 8 a 10 segundos, eu acho. E se você quiser ver uma imagem em tela cheia, leva sólidos 15 segundos para o pobre chipzinho ele moer tudo. TikTok. TikTok. A propósito, as miniaturas fazem isso parecer um pouco pornô. Não é pornô. É uma imagem adorável de um grande gatinho laranja. Não é meu. Não sei de quem é. Veio com uma câmera. Você também notará que não há rótulos na tela além dos números dos quadros. Não há informações de arquivo. Não há sistema de menu. Você está vendo basicamente a interface inteira. Você pode se mover e selecionar imagens e é quase isso. A Olympus decidiu fazer isso o mais simples possível, o que foi uma decisão meio maluca.
O fato de você ter que se esforçar para conectar isso a uma TV para usá-lo corretamente, mas depois não obter nada além da funcionalidade mínima, é quase um insulto, considerando que eles provavelmente trocaram um LCD integrado com mais funções por essa abordagem. A saída da TV nem mesmo imprime uma mensagem quando há um atolamento de papel, o que parece uma vitória fácil. Em vez disso, você tem que ler o manual e aprender que todas as luzes piscando significam que há um atolamento de papel. Como a EU é tão básica, todas as opções que você teria no sistema de menu são controles físicos. Em vez disso, os botões na parte superior aplicam todos os efeitos limitados que este dispositivo suporta. Por exemplo, você pode cortar uma imagem em 3 quando ela carrega. Depois de carregar, você pode cortar uma imagem em 3 incrementos fixos e mover a área selecionada para selecionar diferentes partes da imagem para imprimir, o que é quase conveniente, exceto que você precisa de uma TV conectada para ver o que está fazendo, o que dificilmente valeria a pena o esforço. Há também um botão para imprimir a data no canto das suas imagens. Esses são os únicos metadados que ele tem. Há um controle deslizante de nitidez que faz exatamente o que diz. Ele torna a imagem mais nítida ou desfocada. Não parece haver um recurso de rotação, provavelmente porque a pequena memória na CPU lenta torna isso impraticável, mas o botão da camiseta inverterá a imagem horizontalmente. Ele nem mesmo visualiza para você. O ícone é uma camiseta porque ela foi feita para impressão em mídia, que pode ser passada a ferro em uma camiseta para transferir uma imagem. Você gostaria que ela fosse invertida ao imprimi-la, para que ela acabasse orientada, corretamente após a transferência. Claro, ele teria apenas 4 por 6 polegadas, então acho que você provavelmente teria que ser criativo para torná-lo realmente útil. Agora eu queria ter o manual para poder explicar o que a última configuração aqui faz. É bem estranho. O ícone meio que sugere que é para imprimir como uma folha de miniaturas. Foi o que pensei no começo. Era uma prática bem popular naquela época, mas quando você pressiona, uma grade aparece sobre uma única imagem, em quadrantes ou em 9 ou em, eu acho, 16. E acho que isso significa que ele vai dividir a imagem e imprimi-la em várias folhas. Acho que talvez isso seja para fazer transferências maiores de camisetas, esse tipo de coisa, mas eu realmente não sei. E não tenho certeza do que as mesmas luzes selecionadas aqui significam com todos esses números. De qualquer forma, nenhum desses recursos parece particularmente notável, e nem o recurso de vídeo, exceto pelo fato de que ele existe. Se conectarmos uma câmera aqui no lado no modo de vídeo, o feed da câmera passa direto para a saída para que você possa ver o que vai capturar. Então, se eu pressionar o botão de captura, ele salva a imagem atual em um armazenamento de quadros. E agora, posso ver se obtive o quadro que queria e se quero imprimi-lo. Se não estiver satisfeito, você pode simplesmente apertar o botão para soltar o quadro, esperar por um melhor e apertar novamente. E quando estiver satisfeito, faça a coisa do Blade Runner. Me dê uma cópia impressa aqui. E aqui está seu vídeo. Ah, bem, eu o desmontei antes para as fotos internas e algo não deu certo. Mas de qualquer forma, quando estava funcionando, você obtém uma boa impressão do que quer que esteja na tela. Agora é isso que eu quis dizer com deixar meus pais loucos. Se eu tivesse gostado de fotografia em 1999, eles poderiam ter me comprado um desses. E então, eu teria descoberto a entrada de TV e imediatamente queimado todo o meu papel e tinta em impressões inúteis de programas de TV, em videogames, e então exigido que eles me comprassem mais. Com certeza, se conectarmos um NES, posso pegar um quadro do Mega Man e então imprimir cópias físicas dele para que eu possa aproveitar o bombardeiro azul parado em vez de se mover por algum motivo que eu gostasse sido alucinante na época. Acho que mesmo se eu não fosse tão jovem, eu teria destruído pacotes inteiros de mídia, impresso e colado fotos de todos os videogames que eu tinha no meu quarto. Sem mencionar meus programas de TV favoritos. Eu gravei o piloto de Futurama quando foi ao ar pela primeira vez, e assisti pelo menos 50 vezes. Então eu sei que teria impresso perdido, e reimpresso pelo menos 20 cópias do cartão de título. Além de inúmeras fotos de Star Trek The Next Generation, e quem sabe o que mais. Mas por mais que eu tivesse abusado disso, esse teria sido um recurso muito útil em uma época em que o vídeo ainda era extremamente relevante. A propósito, tendo mostrado isso a vocês, deixe-me tirar um momento para apontar um fenômeno realmente estranho que eu nunca tinha visto antes. Essas impressões, exceto aquelas depois que eu baguncei a impressora, parecem boas, embora um pouco escuras, eu acho. Mas a qualidade da textura da superfície é realmente muito incomum. Se você olhar para essas fotos em luz pastosa ou refletida, verá que há um tipo de efeito de relevo acontecendo. Onde as partes mais densas da imagem parecem realmente ter um mapa de altura para elas. Eu sei que já vi esse fenômeno em algum lugar antes, mas não consigo identificá-lo. E não pensei que fosse tinta.
Sob meu palpite que elas são meio inchadas. Que as impressões, o papel básico é um pouco grosso. Mas como elas estão recebendo calor do cabeçote de impressão, elas estão basicamente sendo passadas enquanto imprimem. E onde quer que haja mais tinta, ela tem que aquecê-la mais. Então, está sendo passada um pouco mais plana do que o resto. É tudo o que consigo pensar. Me avise se você já viu isso antes e onde. Estou curioso agora, depois de capturar um quadro, você pode aplicar alguns dos mesmos efeitos. O mais interessante, provavelmente, é o recurso de corte. Um quadro de TV já tem menos da metade da resolução teórica desta impressora. Mas ainda há muitas vezes em que você quer isolar apenas uma pequena parte de uma imagem na qual está interessado. Você sabe, o desfoque que se dane. Então, assim como com uma imagem de cartão de memória, você pode aumentar o zoom e obter apenas uma pequena parte que deseja. Há também um botão aqui com uma imagem de um homem correndo que só funciona no modo de vídeo. E quando você o pressiona, ele realmente não parece estar fazendo muita coisa. Mas isso é porque ele foi feito para corrigir um problema que só ocorre com vídeo entrelaçado. E só às vezes, veja quando você pressiona capturar. O buffer de quadros armazena um quadro entrelaçado completo de vídeo. São dois campos, linhas pares e ímpares que são transmitidos em momentos ligeiramente diferentes. Com uma imagem como esta, onde eu não estava me movendo muito, não há muita diferença entre esses campos. Mas se você estiver capturando algo que está se movendo rapidamente, como um homem correndo, você obterá artefatos de pentear quando congelá-lo, onde suas linhas parecem estar se separando. Ou no caso de um videogame, você pode ver dois quadros alternados com tremulação enorme entre eles. Na verdade, não sei o que acontecerá se você imprimir isso. Esqueci de tentar e parece que quebrei a impressora, então quem sabe? No entanto, se você pressionar o botão, ele aparentemente duplica todos os campos ímpares nos pares, ou vice-versa, o que tecnicamente perde detalhes, mas perceptualmente melhora a imagem. E é basicamente isso. Era isso que eu queria mostrar a você. É um dispositivo simples, não está realmente à frente de seu tempo como eu pensava. Mas não tenho certeza se algum outro produto de consumo combina todos esses recursos em um. Antes, subimpressoras com entradas de vídeo eram comuns, especialmente em ambientes comerciais, mas aquelas que aceitam vídeo mais cartão de memória mais conectividade de PC. Acho que isso pode ser único, se não necessariamente tão útil. Cara, essas estantes e plantas são realmente inconvenientes para os gráficos em movimento que projetei. Pena que estou preso a elas de qualquer maneira. Certamente não vou usar esta impressora para nada prático, mesmo que suas impressões sejam boas. Ou pelo menos fossem boas. A tecnologia evoluiu muito. Tenho um modelo muito mais novo, muito melhor e muito mais rápido que uso para imprimir fotos de gatos para enviar aos meus clientes de primeira linha. E falando nisso, esse é o fim do vídeo. Então, se você gostou, inscreva-se. Então saiba que você curte esse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu postar coisas novas. Mas se você realmente gostou, considere me apoiar no Patreon também, como essas pessoas estão fazendo aqui. É assim que eu consigo dinheiro não só para comprar coisas idiotas como essa, mas também para jogar dinheiro fora em pacotes de mídia de 23 anos em sites aleatórios, esperando que algo funcional realmente chegue. Às vezes não chega, e então eu não tenho um vídeo e fico sem um monte de dinheiro. Isso aconteceu muito, mas estou feliz que não aconteceu dessa vez. No entanto, eu não poderia nem tentar sem o apoio de todas essas pessoas. Eles estão tornando isso possível. Sou muito grato a todos que estão me apoiando lá. Muito obrigado a todos, e a todos os outros obrigado por assistir.